1. Campeão dominante e reinado na categoria. Daniel Cormier conquistou o cinturão meio pesado do UFC em 2015, depois que Jon Jones foi destituído do título, e imediatamente provou ser um dos campeões mais dominantes da história da divisão. Ele defendeu seu título contra adversários de elite, como Alexander Gustafsson e Anthony Johnson, demonstrando não apenas sua capacidade de vencer grandes nomes, mas também sua consistência no mais alto nível do esporte. Cormier conseguiu manter um domínio impressionante na divisão durante seu reinado, impondo seu jogo físico e técnico sobre seus adversários. Seu wrestling de altíssimo nível, combinado com um boxe sólido e uma inteligência tática invejável, fizeram dele um campeão extremamente difícil de ser superado. Mesmo enfrentando lutadores mais jovens e fisicamente privilegiados, Cormier sempre encontrou maneiras de vencer, consolidando-se como um dos melhores meio-pesados de todos os tempos. 2. O wrestling de elite e habilidades completas. Um dos principais fatores que fazem de Daniel Cormier um dos maiores meio-pesados da história é seu nível de wrestling. Ele foi um lutador olímpico, representando os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2004, e trouxe essa base para o MMA de forma exemplar. Seu controle sobre os adversários, suas quedas potentes e sua capacidade de neutralizar o jogo dos oponentes foram fundamentais para seu sucesso. Mas Cormier não era apenas um wrestler. Ao longo dos anos, ele desenvolveu um striking poderoso, com boxe afiado e mãos pesadas que o ajudaram a nocautear grandes nomes da categoria. Além disso, seu jiu-jitsu defensivo e sua capacidade de finalizar lutas quando necessário fizeram dele um lutador extremamente completo. Essa combinação de habilidades o tornou um dos mais perigosos e bem preparados atletas a pisar no octógono na categoria meio pesado. 3. Vitória sobre lendas e nomes históricos. Daniel Cormier não apenas venceu lutas, ele venceu alguns dos maiores nomes do esporte. Ele derrotou Anthony Johnson 2 vezes, um dos strikers mais perigosos da história do MMA, e também superou lendas como Dan Henderson e Anderson Silva. Além disso, sua vitória sobre Alexander Gustafsson, em uma batalha extremamente dura e equilibrada, provou sua resiliência e sua capacidade de superar desafios. Mesmo em sua única derrota legítima na divisão contra Jon Jones, antes da luta ser revertida para no contest, Cormier mostrou sua habilidade e seu coração ao enfrentar um dos maiores de todos os tempos em pé de igualdade. Poucos lutadores conseguiram acumular tantas vitórias importantes dentro da categoria, e isso reforça ainda mais seu legado como um dos melhores meio-pesados da história. 4. Liderança, mentalidade vencedora e impacto no esporte. Além de ser um dos melhores meio-pesados dentro do octógono, Daniel Cormier também teve um impacto enorme fora dele. Ele sempre foi um líder, um verdadeiro exemplo para os lutadores mais jovens e uma das vozes mais respeitadas do MMA. Seu profissionalismo, sua ética de trabalho e sua mentalidade de campeão ajudaram a elevar o nível da divisão. Cormier nunca fugiu de desafios, enfrentou os melhores da categoria e nunca se deixou abalar por adversidades. Mesmo após derrotas, ele sempre se reergueu e voltou ainda mais forte, provando sua resiliência e sua mentalidade de campeão. Além disso, sua transição para comentarista e treinador ajudou a educar uma nova geração de fãs e lutadores, tornando seu impacto no MMA ainda mais duradouro. 5. Sucesso como campeão duplo e legado no esporte. Cormier não se limitou à categoria meio pesado. Ele subiu para o peso pesado e se tornou campeão do UFC nessa divisão também, algo que poucos lutadores conseguiram fazer na história do esporte. Isso só reforça sua grandeza e seu legado como um dos lutadores mais completos de todos os tempos. No entanto, mesmo com esse feito, sua história no peso meio pesado continua sendo uma das mais marcantes do MMA. Ele dominou a categoria por anos, defendeu seu título contra os melhores e se tornou um dos nomes mais respeitados da história do esporte. Seu legado no peso meio pesado é indiscutível e, por todos esses motivos, ele merece ser reconhecido como um dos maiores de todos os tempos na divisão. Daniel Cormier foi um dos meio-pesados mais dominantes da história do UFC. Seu wrestling de elite, suas vitórias sobre lendas, sua mentalidade vencedora e seu impacto no esporte o tornam um dos maiores nomes que a divisão já viu. Ele não apenas conquistou e defendeu o cinturão, mas também enfrentou os melhores lutadores do mundo sem jamais recuar de um desafio. Sua capacidade de se reinventar, sua resiliência e seu profissionalismo consolidam e firmam o seu status como um dos grandes do MMA. Por tudo que fez dentro e fora do octógono, Cormier tem um lugar garantido entre os maiores meio-pesados de todos os tempos. E você, também acha que ele é o GOAT? Comente e inscreva-se!